Como pode melhorar, senhor? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Estamos aí de novo. Vocês não viram porque não foi salvo, mas já é outra tentativa. Estamos junto aqui. Vamos ver se agora vai. Hoje, vamos ver a solicitação do Bruno aqui. Mariana, boa noite, Gisele. Boa noite, pessoal. Ah, Fala aí, Kiko. como pode melhorar? É isso aí. Olha o seu hit aqui, Bruno. É a lição de perseverar. É, Desistir não faz parte do nosso vocabulário, nem desânimo, nem desistir, nem desculpa. a Não faz terceira. parte do nosso É. dicionário, né? A terceira tentativa, rapaz. Eu falei assim, não é possível, eles não vão nos parar. Não mesmo. Quem vai à Não nossa mesmo. frente já saiu vencendo e para vencer. Está lá no Apocalipse, Cavaleiro Brancos, vencendo e para vencer. Então, os reinantes estão se levantando. E essa pandemia aí que nós vamos falar, eu quero até trazer já a etimologia, que eu fui buscar, o Kiko. A etimologia da palavra pandemia. E Ó, pandemia significa todo o povo. Ou seja, é uma mensagem para todos aí que você está trazendo através desse seu projeto, né? que você é o grande responsável por ele. Eu vou contar aqui, pessoal. Eu encontrei o Bruno, já segui o Bruno. Ó, aproveita e segue ele aqui, tá? Galera que ainda não segue. Encontrei o Bruno, já seguia, fui ao Alphaville no Assumo Seu Palco, e aí conversando sobre fazer um e-book, e ele foi, na verdade, ele foi me inquirindo, como disse no judiciário, né? Que dia, então, que vai ser, você vai lançar esse e-book? Aí eu dei uma data para ele. Vocês não sabem que coisa maravilhosa. Todo dia de manhã, você recebeu a mensagem do Bruno falando, faltam 20 dias. Faltam 19 dias, né? Foi muito incrível, porque eu ainda tive que fazer um trabalho extra que eu tive que pedir, por favor, professor Bruno, prorrogação do prazo do lançamento do e-book, mas saiu. O Inspiração, ele me colocou em movimento. E aí, quando eu fiz o e-book, ele já estava com 40 e tantas páginas, né? Aí eu falei, Bruno, para ser um livro, falta muito pouco, né? Falta muito pouco. Ele falou, vale a pena você dedicar mais um pouquinho, esticar isso aí e já transformar em um livro. Aí eu transformei no livro Pandemia Emocional, vamos precisar de todo mundo. E engraçado que na primeira live que eu fiz, domingo agora, me veio o insight, né? Parece o Senhor falou comigo. Falou assim, ó, dessas 30 e tantas pessoas que vão passar nessa semana da pandemia emocional com você, vão passar pelas lives, cada uma vai deixar uma mensagem que vai fazer parte da parte 2 do seu livro. Aí eu falei, mas senhor, eu não tinha pensado em parte 2. Ele falou, mas vai ser assim. Então, cada um, eu estou convidando cada pessoa que está passando aqui e pedindo a permissão, né, para deixar a mensagem dele na parte 2 do livro, como coautoria, tudo bonitinho ali, para a gente poder somar mais no movimento, que, na verdade, o nome pandemia emocional é uma forma da gente chamar atenção para algo que é perceptível no mundo atual, E né? Que é também, intolerância, Kiko, também impaciência. resgatar a origem da palavra pandemia, que não é essa doideira que o dicionário fala. Na etimologia, diz que é todo mundo, o significado é todo o povo. Então, tem muitas Legal. palavras que perderam o significado por conta das pessoas não buscarem a origem das coisas. Eu acredito que nesse livro você vai trazer muito a origem, buscar a causa, né? A causa primeira de tudo. Então, a palavra, por exemplo, a palavra amante. Amante é aquele que ama. Só que muita gente acredita que a palavra amante é, digamos Aham. assim, um traidor, né? Então, é voltar à origem, né? Eu vejo que você, com esse movimento, você vai trazer o quê? A pandemia emocional, ou seja, as emoções
que todo o povo está querendo expressar. Você vai trazer isso, tanto a ferida, a cicatriz e a cura, né? Isso aí. Maravilha. Exatamente isso. Usando a linguagem que todo mundo conhece hoje sobre pandemia, sobre vírus, né? A gente, na verdade, vai criar um movimento, pelo menos um estado de consciência, de transmutação do vírus da intolerância, da impaciência, da irritabilidade, transmutar esse vírus até que ele chegue no formato de um vírus do amor, da paz, da compaixão, da empatia, né? E muitas pessoas já passaram aqui, professor, e trouxeram assim várias percepções, vários olhares diferentes sobre o que tem afetado. Às vezes as pessoas têm andado num caminho de correria, né? E sem saber nem ao menos para onde estão indo, né? Você pega, por exemplo, escada rolante em São Paulo que eu fiquei abismado, que o único cara que ficava parado no degrau era eu. O resto, todo mundo correndo, né? Tanto que eu falei com segurança lá embaixo do metrô, falei assim, desliga a escada aqui, só eu que estou aproveitando aqui, eu passei, o resto está correndo, né? E assim, se você pega essas pessoas, eu estou dando um exemplo, mas são vários, né? Você pega essas pessoas e fala, para onde você está indo? Ela não sabe te responder, né? Então, a gente tomar consciência desse estado de irritabilidade em casa, no trânsito, no trabalho, né? Tomar essa consciência primeiro para começar a transmutar, para transformar tudo isso na parte da reversão, da transformação, né? Esse é o Exatamente. primeiro passo, É né? isso aí, a tomada de consciência, porque sem consciência a gente não promove mudança. E essa consciência, ela vem com o conhecimento. Está lá na palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do sofrimento, libertará da ignorância, libertará da ira, da raiva, da tristeza, do medo. Então é preciso ter o conhecimento da verdade para ficar livre dessas mazelas emocionais, desse estado de inconsciência. Então, o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Só que não de uma forma sectária, mas de uma forma ecumênica. Jesus não pediu para seguir a religião dele. Ele falou, siga-me, ou seja, ele nos deu a liberdade de escolher o caminho que a gente vai seguir. E essa pandemia, ela veio trazer uma tomada de consciência, né? Ela deu um momento de pausa para que cada um pudesse olhar para dentro e pudesse voltar a conviver com a sua família. Tem um pensamento de Martin Luther King que ele fala assim, aprendemos a voar como pássaros, a nadar como peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Então, essa pandemia veio falar o seguinte, aprendam a conviver, gente, né? Então, como eu trabalho numa ONG, né, eu não parei, né, porque o trabalho de uma ONG na pandemia, ele acaba se multiplicando devido à ajuda que é preciso prestar à comunidade. Mas eu pude perceber que eu estava investindo em todo mundo, menos em mim. A pandemia me mostrou isso. Eu estava querendo que todo mundo crescesse, mas eu não estava investindo em mim. Então, acredito que para cada um, até mesmo quem está aqui na live, o Ale já deu o joia aí, qual foi o aprendizado que essa pandemia trouxe para você? Um dos maiores, eu te falo, Kiko, eu vi que eu não estava investindo em mim. Eu estava investindo, pagando curso para outras pessoas e contribuindo muito, mas não estava crescendo. Então, essa foi uma das minhas maiores tomadas de consciência e hoje eu tenho investido em mim a 100 por 1, vamos colocar assim, para remir o tempo, né? Muito top isso aí. Eu lembro que me marcou muito na época da pandemia. Eu fazia algumas lives e eu falava com toda a convicção que as pessoas iriam melhorar, iam sair melhores da pandemia, sabe? Mas, assim, o movimento inconsciente, né, o inconsciente coletivo, mostra que o nível de intolerância, né,
entre pessoas, ele aumentou assustadoramente, né? Aumentou assustador, até porque na época da pandemia a gente começou a ter medo de gente. Gente ter medo de gente. Eu acho que isso, tipo assim, você passou 2 anos treinando a se afastar das pessoas. E aí, agora você começa a se conectar com pessoas e dependendo da situação, você, sabe, vem aquela coisa lá desse medo de gente, né? Porque eu lembro que em supermercado, inclusive, você passava um carrinho assim, você vinha uma pessoa de lá no corredor, ela virava o carrinho. Quer dizer, falei, cara, é o fim do mundo quando as pessoas começam a ter medo de outras pessoas. E eu acho que isso talvez tenha refletido hoje nessa situação de intolerância. Gente não tolera a gente julgando o tempo inteiro. Né? No trânsito, você vê muita irritação. As pessoas falam, você não deu certo, você não encostou, você sabe aquelas coisas assim que... Ou seja, as pessoas estão buscando do lado de fora motivos para estar sempre nesse estado de insatisfação, né? O que a gente chama nesse modo reativo o tempo inteiro, né? E muitas pessoas trouxeram aqui desconexão com o eu interior, desconexão com a sua essência, desconexão com a sua espiritualidade, né? São várias coisas assim que às vezes está faltando um pouco nesse mundo, né? Às vezes a pessoa faz uma maquiagem todo dia de manhã no espelho para sair para trabalhar, mas ela não consegue olhar nos olhos dela no espelho. Ela nem percebe que ela não tem um tempo com ela mesma. É igual você falou aí. A esse tempo, você dedicar a você mesmo. Às vezes a gente não percebe isso, né? E fica nesse modo reativo. O modo reativo, eu acredito, tá? Que tem um pouco a ver com o sistema de sobrevivência que existe na gente também, né? Que é o famoso lutar, correr, se defender, fugir, ou dependendo da situação, até congelar de medo, né? Isso Então, tudo, a gente vê que é a falta do conhecimento. Porque se a gente entender lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, fala: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Por exemplo, a uau, gente que estuda a questão de foco, a gente sabe que aonde foca, expande. Muita gente focou só na mídia tradicional e ficou absorvendo notícia de morte, de doença, notícia de caos, notícia só ruim, ou seja, o que a gente vê nos programas. Então, a pessoa se programou, teve gente que não saiu de casa, tamanha medo de contaminação. Então, os fundamentos aos quais as pessoas estavam, eles não permitiram ter uma tranquilidade, apesar do caos. Porque quando se fala aquela paz que excede a todo entendimento, que Deus fala, né, Paulo fala nas cartas, né, que a paz que excede a todo entendimento guarde tua mente, guarde teu coração, é exatamente isso. É você ter paz no meio do caos, você ter paz no meio da pandemia, no meio da tempestade. Não é ficar parado esperando, mas é você ter certeza de que tem alguém que te guarda, você ter certeza de que tudo tem um propósito, de que todas as coisas cooperam para o bem, e ter uma mentalidade de que a humanidade não vai acabar. Né? A própria profecia lá do Apocalipse deixa bem claro: vai ter novo céu, vai ter nova terra. Então, assim, um novo mundo está sendo construído e um velho mundo está sendo destruído. Nós estamos num processo de regeneração, onde as profecias estão se cumprindo. Jesus falou bem claro: haverá um só rebanho para um só pastor. E deixa bem claro também: de todas as nações, povos, línguas. Ou seja, as pessoas estão começando a tomar consciência de quem elas são, de por que elas estão aqui, para onde elas vão. São perguntas filosóficas de existência que, se a gente não tiver bem claro, a gente fica nessa corrida dos ratos, que o pessoal chama, né? De só ficar buscando coisas materiais como se isso fosse resolver. Se todos os problemas materiais fossem resolvidos, ainda assim a gente estaria sofrendo com aquele vazio interior. Então, o que está faltando realmente? Eu acredito que a grande busca que a pandemia trouxe é: por que eu estou sentindo esse vazio? Por que a humanidade agora está isolada e
E quem tem como fundamento a palavra de Deus não se desesperou. Não se desesperou. Porque já entendeu, bom, tudo coopera para o bem. Então, tem um plano para essa situação, né? Tem gente que conseguiu canalizar positivamente a pandemia, né? E prosperar e aumentar a sua saúde. Teve gente que falou, bom, peraí, se esse Covid tá atacando o pulmão, tá atacando respiração, eu vou me exercitar, eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer minha meditação, eu vou começar a estudar sobre saúde. Então, teve gente que conseguiu canalizar positivamente. Só que teve gente que, infelizmente, por não ter o conhecimento espiritual, vamos colocar assim, acabou se perdendo e se deixando levar pelas más notícias, né? Então, tudo depende de como a gente olha as coisas, né? Top. Bruno, vou aproveitar, vou te agradecer de novo, tá? Pela mentoria, pelo trabalho que você fez para me conduzir até aqui, tá? Essa live, essa e as outras 30 aqui, resultado disso aí, sabe? Da sua mentoria, da força que você me deu, da orientação, né? O livro está pronto por conta disso, porque você me colocou em movimento, tá? Então, deixa Não, na aqui verdade, você semeou, né, Kiko? Você semeou, falou, ó, me ajuda a cobrar, ou seja, eu só fui o incentivador, o patrocinador. E isso mostra que quando tem alguém mentorando, tem alguém patrocinando, o trabalho ele acontece mais ele rápido. acontece. Na minha mentoria desse mês, a gente está cuidando da área da saúde. O que eu fiz? Eu falei, gente, cada um vai ter uma dupla para se ajudar a cobrar na saúde. Então, mulher com mulher, homem com homem, um ajudando o outro, ó, como é que está a sua alimentação? Como é que tá tomando água, tá fazendo exercício, e seu sono, como é que tá? E vai trocar, vai ser tipo um mastermind ali, onde os dois vão se ajudar na saúde. Então, quando tem dois, o cordão não se rompe com tanta facilidade. Quando tem três, então, porque na verdade, quando tiver dois ou mais reunidos em nome de Jesus, aí já tem pelo menos três. Então, um cordão de três dobras não se rompe. É esse tipo de aliança que a gente precisa começar a fazer, porque existe um bloqueio que pouca gente fala até hoje, que é o bloqueio da autossuficiência. O que é isso? É a pessoa achar que sozinha vai dar conta. É a pessoa não pedir ajuda. É a pessoa ficar querendo fazer tudo sozinho. Então, esse bloqueio, ele impede da gente crescer e ele é até contra os princípios bíblicos, porque nem Deus fez tudo sozinho. Ele falou, Verdade. Adão, coloca o nome aí nos animais, e Deus mesmo, ele é um e três. Então, assim, não existe solidão. Jesus falou, vai de dois em dois. Então, na pandemia, quem ficou sozinho, fisicamente falando, sofreu muito mais. Mas Muito quem teve mais. alguém ali, aí a gente vê a importância da família. Na hora da crise, a família se uniu, a família se ajudou. Teve gente que não voltou para casa para não contaminar a família. Foram vários atos de heroísmo mesmo de Sim. profissionais da saúde. Você pode até trazer alguns testemunhos aqui para o pessoal que está na live para mostrar o quanto foi a renúncia do pessoal da saúde, né? Muito top. Não poderíamos desfrutar de uma vida saudável por muito tempo em um mundo adoecido. Top. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Bruno. Uhum. Na sua concepção, qual seria o remédio ou a receita para esse momento, essa pandemia emocional, né? Ou seja, para impaciência, para intolerância, para irritabilidade, pensamento acelerado, ansiedade. Na sua opinião, qual seria o melhor remédio ou os melhores remédios? Bom, a melhor receita que eu vejo está lá na palavra de Deus, em vários versículos. Então, assim, primeiro deles, Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se a gente entender isso, a gente não vai deixar entrar nada que adoeça nosso coração. A gente não vai deixar entrar ofensa, entrar intolerância, entrar tristeza. A gente vai transmutar essa energia e canalizar ela para o propósito, ou seja, para governar, para servir. Então, esse é o primeiro versículo-chave, Provérbios 4:23. A vida está no coração. Se a gente conseguir manter. Porque tem muita gente que não
por não conhecer a palavra, não sabe o que tem que guardar no coração. Lá no Salmo 119 está dizendo assim, a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Na verdade é a música que fala isso, né? A tua palavra escondi guardada no meu coração para eu não pecar contra ti, Senhor. A música fala assim. E lá no Salmo 119, diz assim, guardo no meu coração a tua palavra. Então, não é para guardar raiva, não é para guardar mágoa, não é para guardar tristeza, depressão, nada. É para guardar a palavra no coração. Quando a gente entende isso, a gente vai começar a ouvir mais a palavra. Porque a palavra de Deus ela tem resposta para cada emoção. A gente consegue encontrar uma direção para saber o que fazer com ela. Então, esse é o primeiro versículo. O outro é aquele dos frutos do Espírito. É a solução para não cair digamos assim, na sintonia negativa. Quais são os frutos do Espírito? Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos do Espírito, eles fazem a gente andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É a gente conseguir manifestar essa energia positiva. Então, amor, todo mundo já sabe, né? Que é se amar. Tem gente que até hoje não consegue se amar. Hoje eu estava falando com o pessoal lá no trabalho. Gente, a gente precisa se amar. A gente precisa se aceitar e aceitar o amor de Deus por nós. Muita gente ainda não pegou esse lance da pessoa ser justificada. Muita gente ainda quer, não, Deus vai me aceitar se eu me comportar bem. Deus só vai me aceitar depois que eu pagar o que eu devo. Muita gente fica querendo, na força do seu braço, acessar a cura. Quando, na verdade, é nós que devemos o quê? Buscar em Deus o amor, em Jesus a graça e no Espírito Santo a comunhão. Se a gente entender que a graça de Jesus já nos perdoa, já nos liberta, já nos alivia de toda culpa e condenação, a gente vai conseguir olhar para frente e exercitar esses frutos do Espírito, né? Alegrar com os que se alegram. Isso é uma mensagem bíblica. Orar, chorar com os que choram. Né? Quantas pessoas tiveram, né, de se apoiar nesses momentos difíceis da pandemia. Então, você sabendo a palavra de Deus, você vai saber o que fazer e não ficar nesse piloto automático, que o pessoal está repetindo a rotina, todo dia a mesma rotina, ficando igual um robô, né? Não consegue olhar para as estrelas, não consegue parar para admirar um animal e pegar lições com ele, não consegue olhar para as plantas e ver ali algo divino. Essa capacidade de contemplação, e isso cura também, né? Quando a gente para, tem até um livro, né, que está sendo muito vendido, que fala sobre esse desacelerar, né, que você está tratando aí também no teu livro, né? A gente conseguir parar um pouco para contemplar e ver para onde a gente está indo, né? Então, acredito que assim, a grande solução para os remédios está na palavra de Deus e os frutos do Espírito. A gente conseguir manifestar esses frutos aqui na Terra e fazer com que as pessoas possam elevar a sua frequência por conhecer esses frutos, né? Muita gente não perdoa até hoje. E aí eu fico refletindo, nossa, mas tem gente que não perdoa. Por quê? Aí ela fala assim, perdão é para quem não merece. Ela fala assim, eu não vou perdoar porque ele não merece. Mas o perdão é para quem não merece. Então, Isso. é só trazer luz, clareza para a pessoa que ela vai começar a mudar o mindset dela, né? Tem uma história de uma mulher que ela chorava todo dia, porque um filho vendia sandália e o outro filho vendia guarda-chuva. Então, quando fazia sol, ela chorava porque o filho que vendia guarda-chuva não ia vender nada. E quando chovia, ela chorava porque o filho que vendia sandália não ia vender nada. Aí alguém chegou aí, por que você não fica alegre quando tiver sol, porque seu filho que vende sandália vai vender? E fica alegre quando chover, porque seu filho que vende guarda-chuva vai vender. Uau. E aí alguém virou a chave, ela é mesmo. Então, às vezes, só falta alguém dar um choque de consciência na pessoa para ela entender que ela está no governo das emoções. A gente não precisa ser escravo de emoção nenhuma. Existe aquela autorresponsabilidade que ela vai falar, gente, você é responsável pela sua vida. Para de colocar a culpa nos outros. Para de ficar sendo vítima, né? Então, eu acredito que essa é uma solução. Resumindo aqui, guardar o coração, exercer o fruto do Espírito e assumir a responsabilidade pela própria vida. Porque não é o que fazem com a gente, né? Mas o que a gente faz com isso. Então, o que você fez com a pandemia? Tem gente que quebrou e traumatizou. Quebrou
financeiramente. E aí, teve uma empresa de colchão, né? O pessoal desesperado. E agora, o que a gente vai fazer? Por quê? Porque não se preparou. Então, o que eu aprendi? A gente deve viver o melhor, mas se preparar para o pior. Se a gente não tiver essa consciência, vai chegar de repente a crise e a gente não vai estar preparado. Então, por exemplo, como é que se prepara agora? Será que não vai vir outra pandemia? Deus nos livre e guarde. Mas e se vier? Vai acontecer a mesma coisa? Ou a gente vai estar mais preparado, né? Nossa, muito forte. Palavra de Deus, exercer os frutos do Espírito e assumir a responsabilidade da própria vida. Essa é uma receita muito completa, né? E engraçado que você falou aí sobre essa desaceleração e às vezes a gente atende pessoas que não estão conseguindo dormir ou quando dormem, elas, é o que a gente chama na medicina bioenergética, elas não dormem no modo descanso e reparo, né? Não ativa, o cérebro não ativa o modo descanso e reparo. Elas acordam e falam, eu acordei todo quebrado, eu acordei moído, parece que eu não dormi. Mas quando a gente atende, a gente fala, olha, procura investigar como que é a rotina do dia dela, e aí a gente percebe que não existe uma pausa em toda desde de manhã até a noite não existe uma pausa, né? Então, ou seja, a pessoa está no estado reativo, no estado de estresse, de correria, produzindo o que a gente chama dos hormônios do estresse, que é adrenalina e cortisol, né? E o nosso cérebro também tem uma glândulazinha que eles falam que ela funciona como se fosse um nível. Só que quando você corre o dia inteiro, esse nível para de funcionar. Aí quando você deita, esse nível não avisa para o cérebro que seu corpo está deitado. Para o cérebro, você não deitou. Aí ele não ativa o que a gente chama de modo descanso e reparo. Isso é muito legal, porque fala assim, cara, a solução para a insônia não é mais um medicamento para dormir que você tem que ter. Você tem que cuidar disso aí. Você pode até se dopar da vida, mas se você não cuidar do que está causando isso, você só vai ter que aumentar a dose do remédio o resto da vida, né, Bruno? Teve um amigo meu dentista que ele passou por isso aí. Ele foi no médico e a doutora falou, qual é o seu hobby? Ele falou, não tem. Ai, a doutora, então você acha um hobby urgentemente, de 1 a 3. Vai fazer alguma coisa que você gosta. E aí ele escolheu tocar bateria, né? Comprou uma bateria, botou na casa dele e tá lá. Quer dizer, ele aprendeu através do hobby, diminuir o cortisol, ter o momento só dele, né? E isso, homens e mulheres, casal, precisa entender isso, né? Que o homem precisa do seu momento e a mulher também precisa do momento dela. O filho precisa do seu momento. Esse momento, que é o estado de presença aqui que a Anitta comentou, né? É a gente realmente refletir, né? Quem eu sou, onde eu estou e o que eu estou fazendo. Existe uma chave que a gente faz essas 3 perguntas para a gente voltar ao estado presente. Onde eu estou? Aí você vai olhar para o ambiente mesmo assim em volta e vai responder para você. Estou agora aqui na sala da minha casa. Quem eu sou? E aí é onde entra a identidade. Sou filho amado de Deus, imagem e semelhança do Criador. E o que estou fazendo? No caso, uma live com Kiko Garcia. Então, você faz essas 3 perguntas e volta. Porque a preocupação, as pessoas vivem preocupadas, né? Tem um livro chamado A Força Mágica do Apelo Emocional. É Roy Garn, o autor. E esse livro ele mostra que está todo mundo preocupado. E ninguém está ouvindo ninguém. Fica só pensando nas preocupações ali. Só que quando a gente atinge esse apelo emocional, a pessoa acorda. Por isso que tem tanta gente que gosta de falar de vez em quando de uma forma irada, de uma forma diferente para chamar atenção, para fazer a pessoa acordar. Tem gente que até solta um palavrão de vez em quando para a pessoa acordar. Falar, Uma meu Deus, chinelada, né? sai dessa robotização, né? Sai dessa inconsciência. Então, a gente aproveitar realmente o conhecimento que a gente tem para, por exemplo, ter um sono melhor. E se você come muito à noite, você não vai ter um sono bom, porque o intestino vai ficar trabalhando a noite toda e você não vai
conseguir descansar, vai acordar moído. Eu, quando fazia faculdade, eu jantava 11h30 da noite e acordava moído, porque não se pode comer muito à noite. Luzes, tem que estar o máximo de luzes apagada, o máximo de luz apagada possível, né, para produzir a melatonina. Outra coisa é tirar celular de perto, tirar toda a tecnologia ali, porque senão ela tira a tua paz ali, o teu estado de tranquilidade. Diminuir as luzes antes de dormir. Ou seja, com conhecimento, a gente vai melhorando a nossa saúde, melhorando a prática, né? Que a gente precisa ter, a rotina ideal. E a Gisele falou, o livro O Poder do Agora me ajudou. É isso aí. Esse livro também ajuda muito a gente a viver o presente, né? Que é o que existe de fato. É o único lugar, o único tempo que a gente consegue viver é o tempo presente, né? Acho que chama presente porque é presente de Deus, né? Mais 24 horas renovadas para você viver e acordar já falando, oba, gratidão, bom dia. Mas tem gente que às vezes está de mal com a vida, né? Acorda assim, eu adoro, Bruno. Aqui eu saio de manhã na cidade, o bar, uma cidade de 130 mil habitantes, mais ou menos, e eu já conheço as pessoas que você deseja um bom dia, que elas continuam com a cara toda travada, sabe? Tipo assim, né? Parece que tá indo para... Parece que foi condenada a alguma coisa, né? E eu adoro, e eu continuo desejando bom dia, porque eu vou enviar para essa pessoa a energia do bom dia, né? Mas Teve, eu brinco nos teve uma treinamentos. live, Ah, teve uma live que você fez, eu não lembro o nome da pessoa, acho que foi uma, não lembro quem foi, mas que falou que já está tudo dentro da gente, né? sim. Então, quando a gente sorri, vai produzir serotonina. Quando a gente abraçar, vai produzir oxitocina, que é o hormônio do amor. Serotonina é o hormônio da felicidade. Quando a gente fizer exercício, vai produzir endorfina, ou seja, vai diminuir o cortisol. Então já está tudo dentro de nós, né? Esses recursos que a gente precisa. Então, quando fala que o reino de Deus está dentro de nós, não é só de uma forma filosófica, é de uma forma química, é de uma forma física, é de uma forma espiritual, emocional. Né? Já está tudo dentro de nós. Então, a gente ativa esses recursos para conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Então já está tudo dentro de nós, é só a gente acessar, né? A busca não está fora. Tem muita gente que muda de cidade, muda de país para ver se a coisa muda e não muda. Porque, na verdade, somos nós que temos que fazer essa transformação, né, por meio do conhecimento. E é buscar conhecimento, né, Kiko? Essa pandemia, ela deu oportunidade da gente buscar mentores para todas as áreas da vida. E o que a gente aprendia com uma ou duas pessoas, hoje em dia a gente aprende com várias pessoas. Isso eu também destravei, de aprender com todos, pegar código com todos, até mesmo com um tolo que entrega o código ao contrário, né? Então, não deixar de pegar código. Mesmo que fale uma besteira, você inverte ela e você pega um código de ouro ali, né? Top. Pessoal que não segue o Bruno ainda, viver por princípios. Nós estamos aí na mentoria do Piorando na nossa vida, né? E o Bruno tem colocado os códigos para a gente. Toda semana a gente tem que modelar uma pessoa, assistir um filme, ler um livro, assistir a aula, né, Bruno? Um jejum, né? E assim, esse moço aqui, gente, é incrível, porque a aula termina, a aula é toda segunda de manhã, a aula mestra, né? E aí vem as recomendações, o livro, a pessoa que vai ser modelada e tudo, o filme, e ele vai colocando os códigos, 40 códigos do livro O Poder do Agora, 40 códigos, 80 códigos do filme tal. Ele é incrível, sabe? É a Mas é pessoa que é prática. Tudo é referência para prática. nós. Tudo é prática. Eu estou há 2 anos e pouco fazendo isso. Então, eu desenvolvi uma habilidade pela prática. Diz o seguinte, se a gente tiver ali, geralmente, 18 minutos de prática diária em alguma coisa, a gente vai ter uma produtividade extraordinária. Então, é pela prática que a gente vai desenvolver a habilidade. Na pandemia, teve gente que se preocupou demais, ficou muito focado só no problema. E quando a gente pega código, eu passei a anotar, ter o caderninho de códigos ali, depois comecei a anotar no celular, para mim ficou mais fácil. Só que hoje mesmo eu estou refletindo, né? Essa questão do vício em tecnologia, que as pessoas estão meio que esquecendo de viver, esquecendo de ter contato humano por causa de tecnologia.
tecnologia. Então, é uma coisa para a gente refletir, para a gente não perder as nossas origens, né? Não perder a refeição à mesa, por exemplo, que é um momento tão sagrado ali da família. Jesus, já sabendo disso, ele mandou, ó, lembra de mim quando for fazer a refeição. Por quê? Porque é um momento crucial para ter na mesa, a gente tem a aliança ali, a gente fortalece as alianças, a gente tem mais intimidade, os filhos falam o que eles estão aprendendo, né? A esposa e o cônjuge conseguem trocar informações, compartilhar sonhos. Então, assim, tudo que Jesus fez já foi planejado, porque ele já viu o futuro, né? Ele entregou para a gente a oração do Pai Nosso, que se a gente falar normalmente dura 48 segundos. Ele já sabia que a gente ia entrar nessa correria, a gente ia entrar num momento de pressa. E até fisicamente já foi comprovado que a Terra está girando mais rápido. Ou seja, a gente precisa voltar às origens, né? Até a Anitta aqui colocou tudo que os antigos já faziam que se perdeu. Então, antigamente o pessoal tinha vários hábitos que não tinha esse tanto de doença que está tendo. Não tinha esse tipo de química que a gente está consumindo nos alimentos. Na verdade, não é nem alimento, é produto alimentício. Então, a gente precisa mergulhar nas 12 áreas da vida para a gente conseguir fazer uma blindagem. A tecnologia está vindo para alienar as pessoas, né? Produzir dopamina barata, aquelas notificações de WhatsApp. Então, assim, para ter eu estou refletindo aqui, para eu ter uma saúde melhor, eu vou ter que desativar todas as notificações. Eu vou ter que ter o dia sem celular. Eu vou ter que ter buscar escrever, voltar a escrever, para não ficar dependente da tecnologia. E a gente precisa refletir sobre Perfeito. isso, porque a próxima geração que está vindo, eles já estão mergulhados nisso. Se a gente não tiver com eles esse negócio de vida real, as pessoas vão ficar. Tem um filme que eu recomendo aqui todos que vejam esse filme, olha só, Jogador Número 1, é do Steven Spielberg. Anota esse filme para você ver que você vai ver o que nos espera. O Steven Spielberg ele conseguiu ver o futuro se a gente não tomar consciência de que o mundo real não é o mundo digital. Então, Jogador Número 1 é o nome do filme e o diretor Steven Spielberg. Assiste esse filme que você vai ter um relance do que pode acontecer no futuro. O Elon Musk já foi autorizado a implantar o Neuralink, fazer testes com o Neuralink. Já foi autorizado, já está acontecendo. Então, o que é o Verdade. Neuralink? É aquele chip onde a pessoa vai acessar tudo pela cabeça. Tem aquele óculos do metaverso. Então, assim, gente, a gente vai precisar ter muita consciência da vida real, né, de não perder. Por exemplo, tem gente que não come mais comida natural. Agora é só fast food, agora é só coisa industrializada, ou seja, vai se matar sem perceber. E o que você tem Exatamente. visto aí dessa questão de alimentação, Kiko? Como é que está a sua percepção aí de as pessoas estão voltando para o natural, elas estão só no artificial ou está uma guerra? Como é que você está vendo isso aí? Ah, eu penso que ainda falta muito, né, para a gente levar consciência às pessoas sobre isso, porque está todo mundo, quando você está nesse processo do corre-corre, da rotina, do dia a dia, você vai pelo mais fácil. Você vai pelo mais fácil. É o alimento industrializado, é o processado, é o empacotado, né? Mas existe uma corrente que tem levado mais consciência para as pessoas, né? Igual, por exemplo, essa história já está vazando agora, né? Essa história de comer de 3 em 3 horas é intencional para você alimentar de processado e se adoecer, porque tem uma outra indústria esperando você para você comprar remédio, por exemplo, né? Então, ainda estamos engatinhando, mas muitas informações novas estão saindo em relação a isso, né? E a esperança é que cada vez mais as pessoas se despertem, né? As pessoas estão se despertando, não só para a espiritualidade, mas também por todo esse processo aí, esse poder, como você disse, esse poder que o nosso corpo tem, né? De produzir todos os remédios, de se curar ou de se adoecer. Vai depender de quê? Da forma como você percebe o mundo, da forma como você vive emocionalmente durante todo o seu dia, né? Tudo isso vai influenciar o seu pensamento
influenciar na sua emoção, que vai produzir os químicos relativos àquilo, né? Então, as pessoas começam a despertar para isso, né? Eu acredito, e melhor, o livro Pandemia Emocional tem partes desses relatos, sabe, Bruno? É uma E tribo que já está, igual a Anitta ali, já está vivendo essa era da volta para o natural, né? Consciente de que a gente é o que a gente come, que tem alimentos que geram vida e alimentos que geram morte. Então, muita gente já conseguiu cortar o açúcar no máximo possível, já está tirando a farinha branca, colocando aveia no lugar, tá? Já tirou refrigerante, já tirou o açúcar do café, já começou a comer muito mais frutas do que antes, consegue comer salada, né? Está conseguindo entender que alimentos podem nos dar vida ou podem nos matar. Então, tirou embutido, né? Já tirou esse... Porque se as pessoas soubessem como se faz uma salsicha ou linguiça, elas nunca mais comeriam. é O verdade. negócio é que não vê como é que faz, não volta, não vê o processo como é que faz. Só vê a Senão não embalagem comeria. bonitinha, né? Exatamente. Então é trazer essa consciência, né? Realmente que você falou, de volta ao natural. A gente está voltando para o Pai, né? Voltando a esse novo mundo, é um mundo em que a gente valoriza a vida mesmo, né? A gente não vai ficar mais nessa ignorância. O Martinho Lutero, ele tem um pensamento que ele fala assim: se o mundo acabasse amanhã, ainda hoje eu plantaria a minha muda de macieira. Então, eu vejo pessoas que estão com 60 e poucos anos, 70, mas que elas estão firmes e fortes assim para deixar o legado, deixar um legado para a humanidade, pegar toda aquela experiência e canalizar em sabedoria. Então, que bom que estão surgindo essas pessoas transbordantes, que estão trazendo códigos da sua própria vida que elas pegaram na própria experiência, porque o código mais poderoso é aquele que a gente viveu de fato, né? Não que a gente ouviu, mas que a gente viveu. Então, quando a gente busca essa vivência, a gente traz códigos e a importância de transbordar, né? Essa pandemia ela gerou novos transbordantes, né? Várias pessoas falando da palavra de Deus na internet, igrejas abrindo seus canais no YouTube, nas redes sociais, e a gente vê hoje um grande movimento do reino, onde cada pessoa é um movimento. Cada pessoa é um movimento. Você já identificou que teu movimento é trazer a consciência das pessoas para o momento que está vivendo e gerar cura com isso, né? Verdade. Cada pessoa seja a sua própria igreja, vamos dizer assim, né? Uma família é uma igreja, uma pessoa, o seu ambiente de trabalho também pode ser uma igreja, no sentido de conexão, né, Bruno? Com a espiritualidade. Eu gostei Isso, que você isso falou também ali. foi muito forte. Isso também foi muito forte. As pessoas se conectarem com Deus sem precisar de outras pessoas mediando, mas sim Jesus. Né? A pessoa voltar a conectar com Deus, porque as igrejas tiveram que fechar. Então a pessoa falou: bom, eu não posso ficar sem Deus, então eu vou buscar na palavra, eu vou buscar. Houve um grande movimento disso e muitas pessoas se despertaram, né? Que a busca para Deus não é só na igreja. A igreja, na verdade, é só o intervalo do jogo para poder trocar uma ideia com os irmãos. Fora isso, é na vida diária que a conexão acontece, né? Gostei disso aí. Intervalo do jogo. Pois é, Bom, isso aí. agora uma coisa que você falou interessante, me chamou a atenção, que eu falo muito sobre isso. O campo, né, eletromagnético do equipamento celular. As pessoas às vezes dormem com ele próximo à cabeça, carregando ainda, né? Que são coisas Frita que, os neurônios. Frita os que neurônios. exatamente. A gente precisa acreditar mais em coisas que a gente não vê, né, Bruno? Tem muitas A coisas que a gente não pode energia, nem né? ver nem pegar. O Einstein já falou que energia é matéria, matéria é energia condensada. Então a gente está num mar de energia e a gente precisa entender que para a gente conservar nossa energia pessoal, a gente não pode ficar com o campo de energia aberto, né? Às vezes vem críticas, vem ataques, vem o nosso próprio ego querendo nos derrubar, mas a gente precisa identificar as vozes, né? Quais são as vozes que eu estou ouvindo? É o que Deus fala ou é o que os outros falam? Então, quando a gente tem fundamento, princípios, quando a gente estuda esses fundamentos, a gente vai entender que a gente precisa de um descanso, né? De um desfrute, né? Se a gente não desfrutar, a gente não descansa.
Então tem gente que está trabalhando igual um doido. Quando eu fui para Alphaville, o Uber que me levou, ele não conseguia parar de trabalhar. E eu falando com ele, mas você não vai tirar férias, não? Não, não tem como, eu tenho uma dívida para pagar. Eu falei, mas por que que você não negocia e tira um mês de férias? Não tem como, não tem como. Eu tenho que pagar a dívida, então já estou 2 anos sem trabalhar, e eu tenho que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tem pessoas que estão nessa neura, que é o workaholic, né? E isso é terrível, porque não tem tempo com a família. Aí a família já vai se destruindo, e quando vai ver, virou uma pandemia familiar, de fato, porque a pessoa não soube quem priorizar. E você está falando nesse livro de prioridades, né? Isso é fundamental. Deus, família, trabalho. Tem gente que coloca trabalho, família e Deus. Quer dizer, está invertendo tudo, E né? às vezes mais do que trabalho, uma outra palavrinha, dinheiro, né? Pois Que é. aí quando a pessoa põe dinheiro na frente de tudo, até do próprio trabalho, cara, aí, nossa. Bruno, aqui foi uma noite maravilhosa. Eu quero te fazer uma pergunta aqui daquelas top 10 das galáxias agora, viu? Show. Vamos imaginar um cenário, vamos criar esse cenário para você agora. Imagine todos os canais de TV, todas as estações de rádio, todos os podcasts do mundo inteiro estão ao vivo, online, conectados com essa live aqui. E aí você tem a oportunidade de compartilhar uma mensagem para o mundo inteiro. Todos os canais de TV, todas as estações de rádio, todos os podcasts estão ao vivo com você. Qual é a mensagem do Bruno César para o mundo agora? A mensagem é: estudem o evangelho do reino e ensinem o evangelho do reino que Jesus trouxe para nós, né? O que é o evangelho do reino? É estudar os princípios de Deus. A gente levar esses princípios para as pessoas, porque quem não sabe de princípios vai sair se ferindo, se machucando. Agora, quando a gente entende, por exemplo, o que a Gisele colocou, quem honra, honra, que está lá em Romanos 13:7, o princípio da honra, gente, ele é fantástico. Porque se a gente não honrar quem nos honrou, quem nos ensinou, quem nos entregou algo, a gente perde aquela bênção. Então tem gente que, por não entender o princípio da honra, acaba perdendo acesso a muitas bênçãos. Então, estudar o evangelho do reino. Jesus ensinou um monte de princípios, o tempo todo, princípios do que a Bíblia é a constituição do reino de Deus. Então, a gente realmente mergulhar na palavra, mas mergulhar mesmo, não é só ler, é você desfrutar do evangelho do reino. Ou seja, você pega um versículo, reparte ele em 3 e vai entendendo o contexto. Eu fiz uma live hoje lá para meio-dia e eu fiz isso. Estava escrito assim, Jesus foi para o Mar da Galileia. E eu comecei a ver, mas peraí, o que Jesus fez no Mar da Galileia? E aí ele fez um monte de milagre lá no Mar da Galileia. Ele acalmou tempestade, ele foi lá curar o endemoniado gadareno, ele andou sobre as águas. Falei, cara, olha só a importância da ambiência. Jesus, ele usou a ambiência do Mar da Galileia para fazer, por quê? Porque a ambiência era boa. Então você pega uma frase e já começa a meditar em cima dela, começa a pesquisar. Isso vai fazer com que a gente conecte com Deus. Por quê? Porque Deus é absoluto. Então, Deus é igual à palavra de Deus. A água, por exemplo, não é absoluta. Se eu falar água, eu não mato minha sede. Porque a água não é absoluta, mas Deus é. Então você conectou na palavra, você conectou com Deus. Ah, mas Deus não está falando. Ele já falou pela palavra dele. E quando ele precisar falar algo, ele vai mandar uma mensagem, seja por alguém, né? A gente precisa entender que Deus também usa pessoas para falar com a gente. Ele coloca pessoas no nosso caminho para testar a nossa fé, para fortalecer a nosso propósito, né? Cada pessoa que passar na nossa vida, ela vai deixar uma mensagem. Hoje eu fiz os códigos do filme Pat Adams, né? E ficou bem claro isso, que cada pessoa que passa na nossa vida tem uma mensagem para entregar. Mesmo as que a gente não Uau! gosta. Tem uma mensagem ali. Então, minha mensagem, resumindo, é isso. É o que Jesus falou. Ide por todo mundo, e este evangelho do reino será pregado a todos, e então virá o fim. Ou seja, o fim do quê? Fim da morte, fim do luto, fim da dor, fim do sofrimento. Que é o que a gente realmente quer, né? Então, o evangelho do reino é a solução. Você que quer estudar mais,
O autor chama-se Miles Monroe. O cara fala de evangelho do reino de uma forma que você vai entender. O que Jesus quis dizer nas mais de 40 parábolas? É tudo sobre o reino, né? Então, que a gente estude sobre o reino, porque a palavra diz, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, as pessoas estão buscando outras coisas e nunca vai se satisfazer. Mas se buscar primeiro o reino, vai encontrar aquilo que precisa. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Uau, maravilha. Nossa, sou muito grato por você estar aqui, tá? Nesse movimento comigo, por você ter aceitado, pelo seu sim, tá? Te agradecer mais uma vez por toda a mentoria, toda a força que você me deu, tá? Você tem um dedo bem grande no meio de tudo isso que está acontecendo aqui, Só porque só nada, faísca. A fogueira é contigo. A fogueira é contigo. você me colocou em movimento e aí são 30 e tantas lives em uma semana, em 7 dias praticamente, 6, né? De domingo a sábado. E aí eu fico até emocionado sem palavras. Eu vou É dizer a Deus que está verdade. usando. É Deus que está usando. Lá aquele evento do Assuma Seu Palco, foi Deus que planejou. Porque ele só foi usando as peças, né? Quando eu fui para lá, eu falei assim, ó, qual é o propósito do evento? Ele falou, formar amigos. Lá, amizades serão formadas. E, de fato, muitas amizades lá foram formadas aqui na Terra. Porque lá no céu a gente já se conhece há Já muito tempo. 5 É mil aqui que a anos. gente está se reencontrando, né? Então, eu que agradeço a oportunidade aí de estar junto desse movimento. Parabéns aí pela sua iniciativa de cumprir o propósito. Por quê? Porque propósito significa se expor. Na origem da palavra, propósito é igual a se expor. E você está se expondo e está cumprindo com esse propósito de refletir sobre o que a gente passou, o que a gente está passando e o que a gente pode vir a passar. Então, parabéns aí pelo seu movimento, Kiko. Eu te agradeço, Bruno. Te agradeço muito, porque Faz o print você aí, gente. foi Faz o print aí. primordial. Vamos tirar aqui os comentários, pessoal, fazer um print aí. Aí, ó, coraçãozinho. Faz um print, manda pra gente. Vamos outro aí. Agora é assim, ó. E esse cara aqui, ó. Valeu, pessoal. Gratidão, Bruno. Obrigado mais Valeu, uma Kiko. vez por tudo, tá? Eu que Muito grato agradeço, irmão. Parabéns aí pelo trabalho. Forte abraço. Gratidão, gente. Abração. Uma Valeu, excelente noite. pessoal. Tchau, tchau. Até.